E, por outro lado, também, a Copa, às vezes, é momento para acirramento de ânimos. É uma palavra que rima com congraçamento, né? Congraçamento, acirramento. E a gente também não pode esquecer isso. E pegando um exemplo, eu gosto muito de exemplos concretos, porque é a operacionalização da teoria, né, do que a gente vem falando. Um exemplo concreto, uma famosa campanha, né, de cerveja, um exemplo da mídia publicitária, que eu achei de extremo mau gosto, mostrando um grupo de argentinos consumindo uma cerveja brasileira e toda uma chacota em cima daquilo ali. Então a gente tem que imaginar os efeitos. É lógico que seria ingênuo e até ridículo da minha parte imaginar que uma pessoa vai sair na rua e vai discriminar alguém de outro país por causa de uma publicidade. Mas aquilo ali não é incentivador de uma xenofobia, por exemplo, mas aquilo ali endossa de uma certa forma. Então eu vou dar um exemplo bem simples, pegando o exemplo da publicidade e um outro exemplo que eu atuo, que é a área da educação. Uma criança, tanto num colégio de elite de São Paulo ou numa escola de periferia, o Brasil é um país emergente, um país, uma potência na região, está recebendo muitos imigrantes. Então, tanto um casal de engenheiros argentinos que tem um filho matriculado tanto numa escola de elite quanto numa escola de periferia. Eu fico imaginando o bullying que uma criança pode sofrer. Na brincadeira, mas de uma certa forma, é um exercício, não deixa de ser um exercício de xenofobia. Pode ser exagerado o que eu estou falando, mas a partir daquela chacota, a partir quer dizer, a partir desse fenômeno da mídia, desse fato da mídia, aquilo ali pode desencadear ou endossar determinadas outras práticas. Porque é como uma pedra jogada num lago. Né? Ela vai criando ondas e a gente não tem controle total. O que eu estou dizendo, a minha preocupação e o que eu estou enfocando é a questão dos efeitos não propositais e não conscientes dos processos. Claro. E aí, nesse sentido, só assim, acho que eu concordo e vale a pena reforçar que nesse momento da cobertura de um encontro entre nações e culturas diversas, é papel também da mídia essa responsabilidade, essa preocupação e uma certa consciência de como é que a gente deve promover muito mais um intercâmbio e um respeito entre essas culturas do que a disputa, o acirramento dessas diferenças ou uma tentativa de padronização, de eleição de uma cultura em detrimento das outras. Professora Piedra, a Copa do Mundo movimenta milhões e milhões de dólares. Enfim, é oportunidade para a venda de produtos, serviços de toda a natureza. Isso, de alguma forma, tem dado o tom da exposição midiática da Copa? A Copa é o prato cheio do ponto de vista econômico para todos os meios de comunicação. Isso é indiscutível. Né? É indiscutível. Na verdade, a gente sabe que, sobretudo no Brasil, mas na maioria dos países, o que sustenta toda a dinâmica de funcionamento dos meios é exatamente a publicidade. E nesse momento em que há todas as atenções voltadas para o mesmo acontecimento no mundo inteiro, obviamente que é muito dinheiro que vai circular. O capitalismo tem exatamente essa característica de saber aproveitar exatamente esses momentos de grande mobilização pública, da opinião pública, dos interesses das sociedades, exatamente para tirar algum proveito dessas situações. E nesse sentido, os meios de comunicação, como integrantes desse sistema, vão exatamente aproveitar todas as possibilidades que eles vão encontrar para conseguir não só garantir a manutenção da sua cobertura, que também é muito cara, mas inclusive para fazer já uma reserva para outros momentos de trabalho da mídia. Professor Marcel, a exploração comercial da Copa pode comprometer a integridade do evento esportivo? Eu acredito que não, porque ela na verdade, independentemente de qual companhia, de qual corporação, elas surgiram juntas praticamente, né? Então, o que embasa o próprio evento é exatamente isso. Né? Então, eu acho que nesse ponto as pessoas elas têm consciência. O evento já nasceu como negócio, de uma certa forma. De certa forma, um negócio. Né? A professora tinha falado da questão dos mitos, né, da Grécia. A gente sabe como que até saindo da Copa, a questão das Olimpíadas, como que elas surgiram, que era um treinamento bélico. Na verdade, os jogos eram era uma forma de treinamento bélico. E os jogos modernos, tanto as Olimpíadas quanto as Copas, elas já nasceram com outras formas de mídia, com outros tipos de inserções midiáticas, elas já nasceram com esse caráter, não era nenhum caráter de favor, de caridade benevolente, o caráter econômico dela sempre foi indiscutível e sempre foi assumido. Isso aí é inegável. Que sempre foi faz parte da história. Faz parte da história. Agora, a Copa do Mundo é um grande espetáculo
e é um grande espetáculo em que há mocinhos e bandidos, heróis e vilões, mas em que todos são, de uma certa forma, celebridades. Exato. A ideia da celebridade, da fabricação de celebridades na mídia é um tema muito discutido hoje por diversos especialistas da crítica de mídia, e é sempre importante a gente pensar não apenas na crítica negativa que se faz a esse processo de celebridades, mas entender por que é que há sempre uma busca pelas celebridades na mídia por parte dos telespectadores e do público em geral. A gente pode pensar que dentro da nossa cultura, as narrativas míticas que remontam lá à Grécia Antiga, né, os grandes mitos, os deuses, eles já traziam para a gente histórias que se tornavam referências e pessoas que se tornavam padrões, imagens de referência para o cidadão comum poder, inclusive, balizar as suas atitudes na sua vida cotidiana. Então, nesse sentido, a mídia, ela hoje atualizou essas narrativas míticas a partir das celebridades que ela constrói. Essas celebridades são, em alguma medida, exatamente esses parâmetros a que o outro busca seguir, ou também formas de atualizar os grandes dilemas, os grandes sentimentos, as grandes relações humanas. Professor, para terminar o programa, qual é a preocupação que o telespectador, ou que o leitor, ou que o consumidor da mídia deve ter ao longo dessas próximas semanas aí? Em 30 segundos, de que temas, de que assuntos ele não pode esquecer, mesmo que adore futebol? Exatamente isso que a professora acabou de falar, a questão da mídia enquanto mito, enquanto... Eu vou terminar com uma pergunta. Será que nós estamos substituindo uma muleta por outra? A questão da religiosidade, de nos dar pautas de pensamento e de ação. Né? Será que nós realmente estamos sendo autônomos nesse sentido? Muito bem. Professores, muito obrigado pela presença dos dois no Rede Mídia de hoje. O Rede Mídia fica por aqui. Voltamos na próxima quinta às 10 da noite. Se você gostou de nossa conversa, já sabe, tem mais um pouco na internet. Para acessar, é só ir ao nosso endereço no www.redeminas.tv/redemídia. Boa noite e até a próxima.